Olá, bom dia, sejam bem-vindos a esta sessão de formação sobre a Dynamic Health. Espero que a sessão vá ao encontro das vossas expectativas e que de facto reconheçam a Dynamic Health como um recurso relevante cientificamente e também, obviamente, pedagogicamente, enquanto alunos de enfermagem e talvez alguns daqueles que estão a ouvir já sejam profissionais. O meu nome, já o sabem, é Nuno Henriques. Trabalho na EBSCO há cerca de 8 anos. Antes de trabalhar na EBSCO, trabalhei numa universidade durante quase 18 anos, onde fui professor, onde fui investigador e também fui, durante alguns anos, bibliotecário. Ora bem, antes de vos falar na Dynamic Health, quero falar-vos na Sinal. A Sinal é, talvez, a base de dados mais prestigiada do mundo na área da enfermagem. A vossa escola superior de enfermagem também subscreve a Sinal. Por exemplo, a Ordem dos Enfermeiros também subscreve a Sinal para todos os enfermeiros que são membros dessa ordem. Já foram vários os workshops que eu promovi uh, para a Ordem dos Enfermeiros. Porquê quero falar da Sinal? Porque o mesmo grupo de enfermeiras e enfermeiros que trabalha na Sinal, não são poucos, é o mesmo grupo de enfermeiras e enfermeiros que criou, desenvolveu e mantém atualizada a Dynamic Health. Qual é a diferença entre uma e outra? A primeira está focada na investigação, no acesso à literatura primária, se quiserem, no acesso ao artigo científico. E a segunda está mais focada na prática clínica, está mais focada no desenvolvimento, ou se quiserem, na aquisição e desenvolvimento de competências. No entanto, também é apresentada, e muito bem, como complemento à aprendizagem, na medida em que proporciona respostas rápidas, objetivas, claras e inequívocas às dúvidas que surgem em contexto académico. Vou ler aquilo que escrevi. A Dari Miquel é um recurso de enfermagem, não só. Há outras 4 ciências da saúde associadas ou disponíveis naquilo que diz respeito ao conteúdo na Dari Miquel, como, por exemplo, a nutrição, a fisioterapia, o serviço social e também a terapia da fala, uh, bem como estudantes, docentes e investigadores, a encontrar respostas rápidas e confiáveis que surgem ora em contexto clínico, ora em contexto académico. Tal como afirmei há cerca de um minuto, é igualmente focada a Dara Michelt na aquisição e desenvolvimento de competências. Competências formais, clássicas, mas clínicas, mas também competências não formais, soft skills. E vou aqui, com a vossa licença, elencar 4 ou 5. Primeira, pensamento crítico. A Escola Superior de Enfermagem São João de Deus pretende, direi eu, preparar futuros profissionais, pretende promover junto de atuais profissionais, alunos de mestrado, doutoramento, pós-graduações, pessoas que possuam pensamento crítico. Pensamento crítico focado na melhoria contínua de processos e procedimentos. Se eu fosse enfermeiro e perguntasse a um colega meu, também ele enfermeiro, olha, sobre um procedimento, por que o fizeste assim? Aquilo que eu não quero escutar, aquilo que não queremos escutar, e muitas vezes escutamos, é a seguinte resposta: olha, porque sempre o fizemos assim, sempre o fazemos assim. Ok? Se de facto nada houver a melhorar, então que se permaneça assim. Mas, retoricamente falando, não será possível melhorar um detalhe? Sabemos que muitas vezes a excelência mora nos detalhes. Não é possível melhorar este detalhe se for melhor para ti, enfermeiro, se for melhor para o paciente
E já agora, se for melhor para a instituição, menos custos, por exemplo, melhoria contínua. Estás com o foco na qualidade e na excelência através da melhoria contínua de processos e procedimentos. Segunda, vá lá, habilidade ou competência não formal, transversal, se quiserem. Autonomia. Eu tenho dúvidas. Eu direi que, enfim, é importante e até desejável que haja dúvidas. Significa que estamos atentos à realidade e aos novos desafios. Ora bem, aquilo que não é saudável é permanecer na dúvida. Temos que tentar alcançar respostas, perguntando a um professor, em contexto académico, perguntando a um colega com mais experiência numa determinada matéria que nós, ou então, com autonomia, tentamos obter resposta num recurso científico confiável, como é a Dynamic Health. Terceira competência não formal, comunicação. Que tenho eu, isto é, no âmbito da literacia da saúde, etc., que tenho eu de comunicar, de ensinar, de educar ao paciente ou à sua família. Eu tinha um professor na faculdade que me dizia, noutro âmbito, nem muito nem pouco, o suficiente. E eu trago para aqui, em contexto de enfermagem, para explicar o seguinte: nem muito, porque se, sobretudo numa uma fase de alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade, se também transmite muita informação, o paciente ou a sua família não vão reter, e se não retêm, não irão colaborar e assim obtermos juntos melhores resultados para a saúde. Se é pouca, estaremos talvez a infantilizar, com algum paternalismo, e, portanto, também não iremos conseguir informar para que o paciente ou a sua família possam colaborar e, assim, obtermos melhores resultados para a saúde. Nem muito, nem pouco. Suficiente. O que basta. Outra competência, enfim, e fico por aqui, senão nunca mais termino, trata-se da competência de trabalho em equipa. Trabalho na mesma equipa da enfermagem e já agora trabalho inter-equipas, num registro interprofissional, trabalhando com médicos, com terapeutas, com assistentes, etc. Qual é o meu campo de ação e onde se termina? Começando outro campo de ação, por exemplo, aquele que diz respeito à medicina, à terapia, etc, etc. Tudo isso está disponível na Dynamic Health. Ora bem, aquilo que eu ainda não disse ainda, que eu gosto muito de metodologia, é o seguinte: mas afinal de contas, qual é ou quais são as fontes de informação da Sinal? Bem, aquilo que faz um grupo de enfermeiros e enfermeiras, quase todos e todas professores da enfermagem, é vigilância sistemática da literatura, direi a brincar, meio a sério, de segunda a sexta-feira. Há, portanto, uma monitorização constante da melhor evidência publicada na melhor literatura científica na área da enfermagem. Não só revistas, já não é pouco. Revistas, algumas das quais, não poucas, disponíveis na Sinal. Também outras revistas que eventualmente não estejam presentes na Sinal e que sejam prestigiadas, indexadas na Scopus, na Web of Science, com fator de impacto, também em manuais, em guidelines, etc. Okay? Portanto, há uma identificação da evidência, depois há uma seleção da melhor evidência, só as melhores interessam. Muito importante o terceiro passo, a avaliação crítica. Isto é muito importante porquê? Porque se é verdade, como eu disse há cerca de 30 segundos, que o ponto de partida é a evidência científica, publicada em revistas, nas melhores, em guidelines, por si só não é suficiente. Só a experiência clínica de quem escreve e revê o conteúdo permite complementar e clarificar a evidência, conferir-lhe contexto, através da experiência humana. Muito importante. Em inglês, critical appraisal.
Depois, há um relatório que se quer objetivo, há um esforço de síntese, e sabemos todos muito bem o esforço necessário para produzir uma boa síntese. É muitas vezes mais fácil produzir 2 páginas, 3 ou 4, sobre uma matéria, do que produzir meia página sobre essa mesma matéria. Queremos aceder a sínteses, mas que nenhum elemento relevante se nos escape, para uma aprendizagem profunda e no apoio à decisão clínica. Há quem proponha conclusões e faça recomendações, e sempre que se justifique. Pela publicação de uma nova evidência, o tema A, B e C se atualizarão. A Dynamic pretende ser uma resposta para diferentes perfis de utilizadores, para estudantes, para investigadores, para docentes e, obviamente, também para enfermeiros e outros profissionais de saúde. Dentro de 1 minuto, vamos encontrar então na Dynamic Health listas por ordem alfabética de patologias, condições, intervenções ou planos de cuidados, sinais de sintomas, vídeos, imagens, competências, etc. Bem, vamos então conhecer a Dynamic Health. A grande pergunta é a seguinte: como se acede à Dynamic Health? Ora bem, estão todos a visualizar o site da Universidade de Évora. Cá em baixo, isto não foi fácil, mas lá encontrei, na secção Serviços, há algo que diz Serviços de Biblioteca e Informação. Ora bem, é aí que nós vamos clicar. Já está. E agora, ora bem, agora temos que clicar, consulta aqui o funcionamento. Acho que é isto. Cliquei. E já está, reparem. Portanto, vou repetir. Cliquei. Isto é preciso assim, não é muito intuitivo. Enfim. Serviços de Biblioteca e Informação documental. Clicamos. Vou repetir-me. Consulta aqui o funcionamento e serviços. Cliquei. 2 cliques. À esquerda, vou clicar na opção Catálogo Online e Bases de Dados. Cliquei. E agora, reparem, temos aqui algo muito importante. Portanto, neste botão azul, que diz Bases de Dados em texto integral. Tem a Sinal, que é muito importante, no contexto, por exemplo, do mestrado, sem dúvida. E tem também a Dynamic Health, também, obviamente, relevante, e é por isso que estamos aqui agora. Se eu clicar em Dynamic Health, parem, ser-vos-á pedido o vosso login e a vossa password, que todos conhecem, de acesso à rede da universidade. Isto significa, caros alunos, que poderão aceder à Dynamic Health dentro dos campi da universidade, como também fora dos campi da universidade. Por exemplo, confortavelmente em casa ou no bar, perto da vossa casa. Ora bem, aqui esta é a interface Dynamic Health. Reparem que temos uma caixa de pesquisa ao centro, já lá iremos, vamos deixá-la para o último, quase para o último, e temos aqui um conjunto de ferramentas, de opções, que iremos explorar da esquerda para a direita, começando, portanto, na opção Diseases and Conditions. Não se preocupem em relação ao idioma. Vamos conseguir pesquisar em língua portuguesa, como também vamos conseguir traduzir a informação para língua portuguesa. Comecemos então pela opção Diseases and Conditions, isto é, patologias, doenças e condições. Reparem, temos aqui um conjunto de doenças, condições ordenadas por ordem alfabética, desde A até Z. Reparem também que podemos filtrá-las ou limitá-las a priori ou a posteriori por idade pediátrica ou idade adulta. Se eu clicar, por exemplo, em idade pediátrica, portanto, neste momento, por ordem alfabética, irei aceder a condições e doenças que estejam também presentes, de forma exclusiva ou não, em idade pediátrica. Se for, por exemplo, a letra B,
letra B, por exemplo, primeira opção, meningite bacteriana em idade pediátrica. Reparem, sobre o idioma, há pouco disse-vos que poderíamos traduzir, se esse fosse o nosso propósito, a informação para a língua portuguesa. Com o botão do lado direito do rato, eu clico e há uma opção que diz Translate to português. Vou clicar. E reparem, temos agora uma tradução. Atenção, caros alunos, a tradução não é uma tradução proporcionada pela plataforma Dynamic Health. É uma tradução que o navegador, que o browser Google Chrome me permite. Atenção, é uma tradução automática, sem revisão científica. As palavras em ciência têm muita importância. Humberto Eco, alguém já leu algum livro de Humberto Eco? Ensinou-nos algo muito importante. Uma tradução pode ser uma traição. Alunos, é preciso ter um espírito crítico, avaliando, enfim, as palavras. Aquilo que faz fé em ciência é a língua original, a não ser que haja um ser humano com formação na área que possa traduzir, rever o texto. Está bem? Agora, é preciso ter algum cuidado com as traduções. Mas insisto, se de facto o inglês é um obstáculo de natureza linguístico, temos a possibilidade de traduzir através do Google Chrome. Enfim, acho que o Edge também permite. Não sei se o Firefox permite ou não. Está bem? Fique claro. Há pouco houve um aluno que colocou a mão no ar. Há um chat, eu vou aqui dizer bom dia a todos. Há um chat pelo qual poderão escrever as vossas perguntas. Está bem? No final da sessão, já com a gravação parada, concluída, eu poderei pré-ativar o vosso microfone caso queiram colocar alguma questão e eu muito agradecerei. Ora bem, reparem, vou voltar ao inglês, não se importam. Temos então uma descrição, o que é isto de meningite bacteriana. Por red flags, devemos entender alertas, tenha em consideração. Cuidado, red flags, está bem? Reparem, estamos a ler, isto é uma síntese. Toda esta informação é escrita por enfermeiros e enfermeiras para enfermeiros e enfermeiras para estudantes e docentes de enfermagem. Se eu clicar aqui no About, reparem, são estes autores e os revisores. Tenho imagens que poderei, eu enquanto aluno, ou docente, ou enfermeiro, reutilizar quando tenha objetivos científicos ou académicos, num trabalho para uma disciplina, numa dissertação, numa tese, num artigo que queira publicar, numa comunicação para um congresso, numa reunião de serviço, etc, etc. Vamos voltar à estrutura. Fiz aqui um intervalo. Incidência e prevalência, reparem, por detrás de cada parágrafo, praticamente, há notas de rodapé referentes a artigos científicos, etc., que fundamentam, portanto, estas informações. Etiologia, patofisiologia, fatores de risco, prevenção, sinais e sintomas, possíveis complicações, diagnóstico e avaliação, considerações de tratamento e, claro, temos as referências bibliográficas. Se eu, porventura, aluno, docente, investigador, enfermeiro, visualizar a lista bibliográfica e se algum dos documentos, artigos ou não, suscitar o meu interesse, a minha curiosidade, eu poderei clicar na opção, por exemplo, Full Text Abstract. E vou clicar, e reparem, curiosamente, este artigo onde eu cliquei está disponível numa outra base de dados da EBSCO, talvez a Sinal. Vou clicar em EBSCOhost e reparem, se eu vou ter sorte, e aqui tenho eu, então, o artigo em texto integral para poder ler. Reparem, se esse for o meu interesse. Ele está em inglês, ainda que
seja publicado o artigo numa revista em língua portuguesa do Brasil. Ora bem, quero insistir nesta ideia. O que estamos aqui a ler sobre a meningite bacteriana em idade pediátrica é o resultado da leitura crítica daquele artigo que acabamos de visualizar, mais outros artigos, manuais, guidelines, mais a experiência clínica destas senhoras enfermeiras, que também serão docentes na área da enfermagem. Bem, vamos agora avançar para sinais e sintomas. O bloco sinais e sintomas, e dizer secção sinais e sintomas, divide-se por diferentes sistemas, circulatório, digestivo, endócrino, etc. Vou clicar no primeiro. Vou, talvez, para o sopro cardíaco. Heart murmur. Isto em português dá sopro cardíaco. Reparem, mais do ponto de vista da descrição, isto é, da estrutura, desculpem. Temos então, como poderão verificar, a descrição, o que é isto de sopro cardíaco, os alertas, os objetivos de tratamento, a intervenção, que tenha um eu, reparem, muito importante, teach patient or family about. Ensine o paciente ou a sua família sobre isto. O que é o sopro cardíaco, possíveis causas. Bom, reparem, muito importante, por bullet point, fatores relacionados, procedimentos de diagnóstico, obviamente, aqui temos. Que mais? E as referências bibliográficas. Reparem também, para docentes e para alunos, temos um vídeo. É verdade que o vídeo não se pode traduzir, mas nós dizemos em português que uma imagem vale muitas vezes mais que 1000 palavras. Em poesia isso não é assim, é verdade, mas enfim, por vezes é verdade. Conseguem ouvir? Eu acho The que conseguem normal heart ouvir. produces the two-part sound, lub-dub, with each beat. Lub occurs with the closing of the atrioventricular valves at the start of systole. Bom, vamos aqui ouvir o sopro. Acho que está mais para a frente. A stethoscope that is partially operated off the clicks caused by dilation of the aorta and/or pulmonary artery or by valvular stenosis are short, high-pitched sounds heard early in systole. Ninguém me respondeu pelo chat se conseguem ouvir, mas eu suponho que sim. Eu vou desenvolvendo competências de telepatia. Ora bem, terceiro botão. Estou a brincar convosco. Temos que nos rir um bocadinho. Ora bem, eu ri muito, é de mim próprio. Exames de imagiologia, laboratório. Não sei se haverá aqui algum enfermeiro ou estudante na área de saúde mental, por exemplo, assessments, mini mental state exam, para aferir de uma possível demência e se esta é severa, moderada ou leve, por exemplo. Ora bem, vamos para intervenções. Quando me refiro a intervenções, traduzindo literalmente a palavra interventions, estaremos a referir-nos, enfim, àquilo que nós, em língua portuguesa, no contexto da enfermagem, designamos por planos de cuidados. Vou clicar. Alguém tem alguma sugestão? Eu gostava que isto fosse mais, obrigado pela sua resposta. Vamos clicar na neonatologia. Ok. Eu depois respondo, está bem? Para não voltar atrás, para não cortar, eu vou responder à questão como é que se acede ao site da biblioteca. Realmente não é fácil, vou ter que enviar uma sugestão para a biblioteca, porque de facto é preciso uns 5 ou 6 cliques. Ora bem, cliquei em Interventions. Aliás, aquilo que vou fazer é partilhar convosco este link aqui pelo chat e depois já está, que é o site da biblioteca. Depois tem que clicar em base de dados. Bem, vamos avançando. E depois volto atrás, está bem? Ora bem, reparem, como, portanto, efetuar uma lavagem gástrica em recém-nascidos. Temos a descrição, os alertas, os objetivos, a intervenção, que tenho eu de dizer ao paciente e à sua família,
um panorama geral e, claro, as referências bibliográficas. Reparem também que na opção, ou na subopção, Treatment Modalities, portanto, outras modalidades de tratamento, encontramos informação acerca de outros perfis profissionais ou áreas científicas. Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, serviço social e também nutrição. Ora bem, vamos agora concentrar-nos nas skills. É talvez das secções mais importantes na Dynamic Health. Vou clicar na primeira opção, Nursing Skills. E quando nós, ou quando vocês, enfermeiros, enfermeiras, ou estudantes, falam em skills, competências, enfim, estaremos a pensar desde as mais básicas até às mais complexas. Por exemplo, vou clicar em Basic Nursing Skills. Um exemplo que eu dou muito, não sei se será feliz da minha parte ou não, como, este é muito básico, como movimentar Verify that a pacientes friction-reducing device na such as a cama. draw sheet is bed. Ora, To fold arms across the chest. não vamos. Each São clinician vídeos then rolls curtos. the draw sheet inward so the sun Então toward vou them avançar using para the a draw frente. sheet. 1, 2, At 3. this Já point, the está. patient pushes off with the heels. Ora bem, claro que teremos aqui vídeos. Vamos aqui para, sei lá, aliás, eu posso ir por especialidades e vou talvez para wound care. Vamos para, pode ser este. Vamos ver o que é que há por aqui. Vamos ver se há aqui um vídeo. Reparem, este é um videozinho. Instruct the patient to cough or raise. Este não é assim muito interessante, quer dizer, não é assim muito complexo, digo eu. Eu não percebo nada disto, mas este aqui também não. Ok. Vamos ver se Heading aqui. as an Bom, appropriate into the sterile system. como podem ver, Constricting temos. fit. Enfim, há muitos vídeos que poderão visualizar. Eu acho que não fui muito feliz na escolha, mas reparem, quando falamos em competências da enfermagem, estamos a falar, obviamente, de uma proposta, qual é o objetivo. Falaremos dos perigos, proteja, reparem, perigos, isto é, alertas, e falaremos em procedimentos. Antes de falar em procedimentos, falaremos também de materiais, luvas, etc., desinfetante, etc., adesivos, etc. Falaremos também de pré-procedimentos, dos procedimentos propriamente ditos e também dos pós-procedimentos. Falaremos das considerações de tratamento, que resultados esperamos e, obviamente, das referências bibliográficas. Está bem? Ora bem, mas reparem, em todas as competências, além de imagens que poderemos ter, que podem ser utilizadas, além de vídeos que poderemos ter, temos uma checklist. Essa checklist, isto é, a informação aqui contida, está também disponível na secção Procedures, procedimentos. Mas de um modo mais limpo, mais visual, encontra-se aqui disponível neste tab, neste separador. Reparem, uma vez mais, pré-procedimentos, procedimentos e, claro, procedimentos posteriores. Eu vou traduzir para português e reparem nos verbos de ação, isto é, nos verbos que conduzem à ação. Frases curtas, objetivas, claras e inequívocas. A forma como eu interpreto um procedimento não pode ser diferente da forma como o interpreta um colega meu, também ele enfermeiro. Verifique, prepare, identifique-se, apresente-se, verifique, prepare, higienize as mãos, forneça, administre, avalie, meça, remova, retire, realize, escreva, remova, limpe, aplique, troque, curativo, mantenha, apoie, remova, limpe. Verbos de ação. Portanto, que conduzem à própria ação. Isto, claro, termina quase sempre, reparem, na higiene, na higienização das mãos. Muito importante. Agora, também temos competências para outro tipo de perfis profissionais. E agora quero aqui parar um pouco nalgo que eu gosto muito, que se chama Cultural Care. Aliás, conhecendo um pouco aquilo que é a matriz da vossa escola superior da enfermagem de São João de Deus, matriz humanista,
penso que falar de competências transculturais é relevante. Enfim, se eu estive, há poucos meses estive em Évora, estive em Porto Alegre, estive em Beja, como também estive já há 10, 15, 20 anos. E, enfim, aquilo que se nos últimos 5, se há 10 anos para trás, nos nossos hospitais, quase só encontrávamos pacientes portugueses, hoje, por força do turismo, ótimo. Hoje, por força das migrações, ótimo. Temos pacientes de outras latitudes geográficas. Um paciente é igual a outro paciente do ponto de vista, sim, da dignidade. Dignidade humana. Nada mais a acrescentar. Bom, permitam-me só acrescentar o seguinte. Está bem. Do ponto de vista da dignidade, somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Bom, ponto final. Mas é também verdade que não há um paciente igual ao outro. Cada pessoa é única, exclusiva e irrepetível. Aprendemos nós na bioética. Mas cada pessoa traz consigo uma única bagagem cultural, uma única e irrepetível trajetória de vida, trajetória cultural, com os seus valores, com as suas crenças, com a sua religião ou não, com a sua espiritualidade ou não. Quem é o paciente que temos de cuidar e atender? Reparem, vou aqui para Islamic. Vamos imaginar, vou aqui talvez para... Ok, para esta. Que cuidados tenho eu de ter quando tenho à minha frente uma paciente, uma mamã, ou futura mamã, grávida, ou já em trabalho de parto? Por exemplo, eu, masculino, posso eu, enfermeiro, atendê-la, cuidar dela e eventualmente medir a dilatação do útero? Eu acho que é recomendável perguntar se eu, enfermeiro, o poderei fazer. Eu, enfim, já tive a experiência num auditório, na Madeira, no Hospital de Tornelo Mendonça, de um enfermeiro partilhar comigo, no auditório, olha, isso aconteceu comigo. Eu não pude fazê-lo. Tive que chamar uma enfermeira, que por acaso estava disponível. Mas, vamos aqui voltar atrás. E se for, sei lá, vamos aqui para Chinese? Mas eu queria do ponto de vista da fé. Vamos aqui para, por exemplo, uh, para a fé judaica. Que cuidados tenho de ter quando tenho um paciente que professa a fé judaica? Bom, interessante, certo? Bom, quando nós falamos em competências culturais, podemos falar em competências culturais que resultam da influência religiosa, mas também de um legado cultural, de uma herança cultural. A tradição não gosto muito, gosto mais de legados, talvez, enfim, da sua modividência. Vamos aqui, talvez, para onde é que eu poder... Olha, indiano. Que cuidados tenho eu de ter para não ferir a sensibilidade de um paciente que é indiano ou da ascendência indiana? Talvez valha a pena ler, enquanto formação contínua, enquanto aprendizagem. Ou se quiserem, até, não diria cultura geral, porque não também, mas em contexto académico e em contexto profissional. Parece-me muito interessante. Aliás, eu ou acompanhava no passado, muitos alunos de mestrado e doutoramento em enfermagem, e muitos deles tinham como projeto de investigação questões culturais e de liderança. Bem, continuando. Vamos agora falar de medicamentos. Drugs, medicamentos. Reparem, temos aqui uma lista de medicamentos ordenados de A a Z. Essa lista, essa informação, vem de uma obra muito conhecida que se chama Davis Drug Guide for Nurses e que custa, isso às vezes custa, reparem, está aqui à venda por 52 euros, mais ou menos, e é editada todos os anos. Todos os anos há uma nova edição.
com nova informação atualizada. Bem, qual é a vantagem? E são 1500 e tal páginas. Qual é a vantagem de termos... Ops, que já fiz as neiras. Qual é a... Desculpem que eu vou ter que... Qual é a vantagem de termos qual é a vantagem de termos, portanto, esta coleção de revistas, de monografias sobre fármacos na Dynamic Health? É que, se houver uma atualização, e nós sabemos que pode haver atualizações da FDA, da Agência Europeia do Medicamento, a EMA, bom, não temos que esperar um ano para adquirir a obra, uma nova edição. Há, na Dynamic Health, uma atualização quase em tempo real. Bom, vou aqui para a letra W, varfarina. Que tenho eu de saber sobre a varfarina? Atenção, a abordagem, é muito importante que se frisar isto, é a abordagem da enfermagem. Bom, primeiro há aqui um alerta, parem, depois temos aqui as doses, em idade pediátrica, idade adulta, a administração intravenosa, oral, eventualmente. Bom, intravenosa não haverá. Indicações, contraindicações, precauções, possíveis efeitos adversos, interações, avaliação, implementação, que tenho eu, enfermeiro, enfermeira, etc., de ensinar, de educar, de esclarecer o paciente. Resultados esperados, ação, farmacocinética, etc. Repara, interações. Eu, enfermeiro, eu, estudante de enfermagem, devo saber, porque, enfim, é algo que eu devo de facto saber, que poderá, até porque a varfarina é um anticoagulante, acho eu, muito comum em Portugal, eu devo saber, para poder acompanhar, esclarecer, alertar, que poderá ocorrer, não é que seja comum, mas poderá ocorrer uma interação negativa entre a varfarina e a aspirina. Há um risco acrescido de hemorragia. Poderá ocorrer uma interação negativa, não é que ocorra, poderá ocorrer entre o paracetamol e a varfarina. Há um risco acrescido de hemorragia. Poderá ocorrer, não é que ocorra, mas poderá ocorrer uma interação negativa entre o alho, garlic, vamos pôr isto em português, e a varfarina. Entre a erva de São João, eu penso que é mais ou menos abundante, não sei se será abundante no Alentejo ou não, acho que lhe chama hipericão, e a varfarina. Vou voltar ao inglês. Poderá ocorrer, não é que ocorra, mas poderá ocorrer uma interação negativa entre o chá de camomila, reparem, e a varfarina. Bem, informação relevante, certo? Vou agora falar-vos de patient handouts. Em português, podemos traduzir por folhetos para pacientes. Eu sei que há alguns professores que, como elemento de avaliação, pedem aos estudantes, me parece interessante, que elaborem um folheto para entregar ao paciente, quando este, por exemplo, tem alta. Bom, reparem, vou pôr aqui, há aqui um que eu gosto muito de mostrar. É algo muito sério, é algo muito sério. O alcoolismo é algo muito sério, infelizmente, em Portugal, e não só. Mas é para rir, isto é, o que vamos mostrar, e porque é um folheto para paciente, numa linguagem que terá que ser simples, desconstruída, não poderá ser muito técnica. Reparem, vou pôr aqui em Spanish. Em português não temos tradução com revisão. Reparem, gosto muito disto. Numa linguagem clara, simples, para que não se reincida no alcoolismo. Gosto muito desta frase. Faça novos amigos que não bebam. Isto é muito interessante, porque muitas vezes o alcoolismo resulta do convívio com amigos que bebem. Evitar situações ou pessoas que o fomentem a beber. Anda lá, bebe mais um copo. Realize atividades divertidas que não impliquem beber álcool. Evite buscar uma bebida quando se sente estressado ou incomodado. Não guardar álcool em sua casa. Evitar ir a bares. Bom, reparem, isto é muito... Eu rimo muito disto, porque isto é um assunto sério, e que resulta da melhor evidência disponível na literatura científica. Mas a linguagem terá que ser uma linguagem simples, desconstruída,
para que possa ser facilmente entendida pelo paciente. Eu, há cerca de um ano, vou lá voltar dentro de 2 semanas, num hospital em Oviedo, porque a minha área é Portugal, Espanha e Israel. Houve uma enfermeira, chefe de serviço, que partilhou comigo que produziu um folheto para pacientes, de 4 páginas, assim em formato folheto, sobre a tuberculose, se a memória não me falha, e partilhou comigo que uma das fontes de informação foi precisamente a Dynamic Health, o que me deixou muito satisfeito, como devem calcular. Ora bem, vou terminar na opção Leadership. E vocês perguntam-me, bom, isso é informação para aqueles que são diretores de enfermagem, para aqueles que são chefes de serviço? Não. Caríssimos estudantes, enfermeiros já ou não? Um enfermeiro tem que ser líder de si mesmo. O que é liderar? Liderar não é ralhar, não é andar a puxar as orelhas, nem a controlar o que é que o colega está a fazer. Liderar deve ser entendido, em inglês, taking care. Cuidar. E eu devo cuidar de mim mesmo para poder cuidar dos outros. Devo cuidar dos meus companheiros, colegas de serviço, obviamente. E devo cuidar das minhas equipas, se eu de facto for chefe de serviço, diretor de enfermagem, etc. Reparem, workplace. Vou aqui clicar, por exemplo, nesta competência de liderança, que eu posso aplicar a mim mesmo, que eu posso aplicar como um bom colega aos meus colegas, não num estilo paternalista, mas num estilo discreto e simples, ou então, enquanto estiver a desempenhar uma função hierárquica, à minha equipa. Que melhores práticas eu possa implementar para que nenhum enfermeiro, enfermeira, ou eu mesmo, chegue a uma situação de fadiga por compaixão. Eu sei que a empatia e a compaixão são características, valores fundamentais do enfermeiro. Eu, enfim, não consigo compreender. Custa-me um enfermeiro que não tenha compaixão nem empatia, eu não sei se poderá ser um bom enfermeiro. Não sei. Bem, pode ser muito muito bom clinicamente, irrepreensível, mas o humanismo é o outro lado da moeda, que está presente. Há enfermeiros e enfermeiras porque têm um coração do tamanho do infinito e porque sofrem com quem sofre, sejam pacientes, sejam familiares, vão acumulando emoções de tristeza. Mais cedo ou mais tarde, poderão chegar a uma situação de esgotamento nervoso, ou se quiserem, em termos técnicos, de fadiga por compaixão, por acumulação, como se fossem esponjas, de emoções menos alegres. Que melhores práticas, insisto, posso eu implementar a mim mesmo, para os meus colegas ou para as minhas equipas, para que isto não aconteça. Mas, bom, eu não posso aqui perder muito tempo com estas, há aqui centenas, que mais poderei, há aqui um muito sério, reparem, o que me deixou surpreendido. Aproximadamente, eu não quero aqui assustar estudantes que ainda não estejam a exercer, aproximadamente 90% das enfermeiras e enfermeiros são vítimas de violência lateral. Não é violência por parte de pacientes, violência lateral por parte de colegas. Claro, violência psicológica, moral, sobretudo. Que melhores práticas eu posso implementar para que isto não aconteça comigo e para que isto não aconteça com os meus colegas, para que isto não aconteça no meu hospital. Tolerância zero. Olha, por acaso está aqui a tolerância zero. Vejam. Parece interessante. Bom, há aqui muitas coisas, reparem, sobre liderança, na parte da gestão de recursos humanos. Hoje há greve, olha, reparem, greve de enfermeiras, curiosamente. Hoje há greve também na área da saúde, e na área da educação, assédio, como reter enfermeiros satisfeitos e contentes. Que não haja, eu não quero que. Estou muito feliz com a minha equipa. Não quero que eles peçam transferência para outra equipa, para outro serviço, para outro hospital. Bom, reparem, há muita informação. Ora bem, vamos à caixa de pesquisa. Primeiro, não tenho que ter uma preocupação, como a Sinal me recomenda, com os chamados mesh headings. Sinal headings.
Por exemplo, a sinal, naquilo que diz respeito ao pé diabético, sugere-me que eu escreva diabetic foot e não, por exemplo, diabetic ulcer. Ora bem, aqui não temos que ter essa preocupação. Reparem, escrevemos os termos tal como os conheço. Ponto final. Não há problema nenhum. Mas eu não tenho que escrever na Dynamic Health, ao contrário da sinal numa pesquisa avançada, para uma meta-análise, para uma scoping review ou para uma revisão sistemática, eu não tenho que escrever ou adotar operadores booleanos como o AND, o OR ou o NOT. Reparem, este AND está aqui a mais. Eu vou tirar o AND, Diabetes Nutrition, e tenho um conjunto de resultados que irão associar quer a nutrição, quer a diabetes enquanto núcleo temático. Mas eu, se quiser, poderei, obviamente, vou pôr isto em inglês. Reparem, em inglês. Posso também, desculpem que vou fazer aqui um refresh, posso também escrever os termos em português. Reparem, pé, eu vou pôr aqui depressão em crianças. Reparem, crianças. Enter. Depression, reparem, pediatric. Tenho tudo o que eu preciso. Está bem? Ora bem, reparem, quando acedem, agora algo importante, quando acedem à Dynamic Health, vão encontrar, eu não consigo aqui simular, vão encontrar à direita, ou aqui dentro, um botãozinho que dirá crie uma conta. Register now, ou então, já não me recordo, create an account. Poderão, caros alunos, criar uma conta pessoal através do acesso à biblioteca pela primeira vez. Criando a conta pessoal, poderão, ponto número 1, aceder à Dynamic Health, também em casa. Para aceder em casa, poderá ser através do site da biblioteca, já lá irei, como criada a conta no site da biblioteca, poderão depois, em casa, escrever no browser dynahealth.com. Reparem que vou fazer. Eu próprio vou fazer isso, para que não haja dúvidas. Estou a imaginar-me em casa. Sou vosso aluno. Escrevi dynahealth.com. Ora bem, como não estou dentro da universidade, não consigo aceder. Não é bem assim. Porque eu criei uma conta, quando acedi através da biblioteca, clico em Sign In, introduzo as minhas credenciais de acesso. Não é obrigatório, caros alunos, escreverem o endereço de e-mail da universidade. Poderão escrever o que têm, que usem, Hotmail, Gmail, etc. Inventam a password, não a esqueçam, e depois, reparem, clicam em Sign In. Ora bem, tendo uma conta pessoal, já perceberam que também poderão aceder à Dynamic Health desde casa. Vamos imaginar que este tema é para mim muito importante. Reparem que até foi produzido em colaboração com a Sociedade de Enfermeiros Pediátricos Norte-Americanos. Eu, se quiser, poderei, reparem, clicar em Add Bookmarks e adicionei este tema a um conjunto de favoritos, My Bookmarks. Mais, posso imprimir uma secção, 2, 3, todas, posso partilhar com os meus colegas este link, ou com os professores, ou com os meus alunos, para que eles possam também ler. No canto inferior direito, há um botãozinho que diz feedback. Clico. Caros alunos, se eu tiver uma dúvida, uma pergunta, um comentário, em inglês ou em português, eu poderei escrever essa dúvida, esse comentário, essa pergunta, e vou obter uma resposta. Há duas boas notícias. Sim, vão obter uma resposta. A vossa mensagem não vai cair, desculpa a expressão, em saco roto. Segunda boa notícia. Não sou eu que vou responder. É uma boa notícia para mim e será uma excelente notícia para cada um de vós. Quem vos irá responder são enfermeiros. Há, pois, uma comunicação entre enfermeiros para enfermeiros ou entre enfermeiros para estudantes de enfermagem. São, portanto, boas notícias. Vamos terminar aqui o nosso PowerPoint. E porquê? Porque, caros alunos, temos que avançar. Se criaram uma conta pessoal,
eu vou repetir o processo. Se criaram uma conta pessoal, poderão depois, no vosso telemóvel, e é gratuito, descarregar a app da Dynamic Health. Há duas opções. Bom, quer tenham um Android, quer tenham um iPhone, tem que ir ao Google Play, se for um Android, ou à App Store, se for um iPhone. Escrevem Dynamic Health. Há duas opções. Só texto, e a outra opção é texto e imagens. Se instalarem a opção número 1, texto e imagens, mesmo que não tenham depois ligação à internet, no hospital, em casa, no Monte Alentejano, ou numa planície alentejana, enfim, estejam onde estiverem, poderão aceder a todo o conteúdo da Dynamic Health sem que tenham a internet ligada. O que é uma boa notícia. Em Portugal, são muitos os enfermeiros e são muitíssimos os alunos de enfermagem que têm a app da Dynamic Health instalada no telemóvel. São boas notícias. Ora bem, vamos recapitular, porque há perguntas sobre o acesso à Dynamic Health. Vou recapitular. Este é o site da universidade. Cá em baixo há um hiperlink para a página, vou chamar-lhe assim, dos serviços de biblioteca e informação documental. Faço clique. Agora, reparem, temos aqui o rosto do senhor diretor, poderemos clicar na opção consulta aqui o funcionamento. Cliquei. Agora, isto vai demorar. À esquerda, nesta lupa, onde diz base de dados, eu também aí darei um clique. Cliquei. Agora, isto vai aos cliques, é verdade. Há aqui um botão azul que diz base de dados em texto integral. Vou clicar para abrir. E agora sim, Dynamic Health. E agora introduzo as minhas credenciais de acesso para aceder dentro da universidade, escola ou não, ou fora da universidade. Está bem? Ora bem, estou agora disponível para as vossas perguntas. Vou concluir a gravação caso algum aluno ou aluna queira colocar uma pergunta de viva voz. Muito obrigado, até a uma próxima oportunidade.